E aí, galera, vamos lá então para a nossa resolução das questões, como a gente já tinha combinado, né? A- As listas a gente foi acumulando as aulas justamente para ficar mais perto da prova. E agora a gente vai resolver toda a parte da lista. Algumas questões eu vou dar uma pulada para não ficar muito tempo. Questões essas que não são do conteúdo, né? Que eu coloquei mais como uma revisão, como um desafio, digamos assim. E a gente vai focar nas questões do nosso conteúdo mais propriamente dito, tá? Então aqui na nossa primeira, do PAS 2023, traz aqui pra gente na 41. Sabendo que a nitrocelulose tem a fórmula estrutural a seguir, é correto afirmar que a sua estrutura molecular contém as funções orgânicas éter e amida? Éter, o que vai ser uma função éter? Eu preciso aqui de um oxigênio heteroátomo entre dois carbonos. E isso acontece na nossa estrutura aqui, né? Da nitrocelulose. Carbono ligado entre, ou oxigênio ligado entre dois carbonos aqui, ó. Várias vezes está aparecendo essa nossa estrutura. Então, realmente tem funções éter, que é a nossa primeira parte da aula aqui, como é oxigenadas, a gente vai dar um foco maior. O que é essa amida ali que traz pra gente? A amida é quando você tem um nitrogênio ligado diretamente a uma carbonila. Então, quando você tem essa estrutura aqui, aí sim você tem uma amida. O que a gente está observando aqui, ó, essas estruturas que tem nitrogênio e tal, na verdade, elas são chamadas de nitrato orgânico, que é muito parecido lá com o nitro, que é o NO2, mas aqui nesse caso é o NO3. Então essas estruturas com oxigênio aqui, ó, e nitrogênios ligados, não são amidas, na verdade são nitratos. Então a 41, errada. 42. A cânfora pode reagir com álcool isopropílico, formando assim um éster? Vamos analisar. Na formação do éster, e aqui a gente não está nem pulando conteúdo, porque entender a estrutura do éster e como ele é formado é parte desse conteúdo aqui. Então a gente tem que saber a reação que forma ele. Para você formar um éster, você tem que reagir um ácido e um álcool. O álcool você já tem. Então o que falta agora é você descobrir se a cânfora é um ácido carboxílico. E se a gente observar a estrutura da cânfora, que foi dada lá no início da questão, a gente vai ver que ela tem aqui um oxigênio. E o ácido carboxílico é uma função oxigenada. Só que a gente tem que ver se realmente é um ácido. Para você ser um ácido carboxílico, você tem que ter essa carbonila aí, que está na questão, na imagem, mas também ligada a um OH, a uma hidroxila. Aí sim você tem um ácido carboxílico. O que a gente tem ali é um oxigênio ligado a um carbono, e esse carbono, para a esquerda dele, você tem o quê? Carbono, e para a outra parte aqui, carbono. Ou seja, você tem uma carbonila que está em um carbono ali, central não, mas que está no meio da estrutura. Tá? Essa carbonila não vem nas pontas da sua estrutura. Quando ela não vem nas pontas da sua estrutura, você tem uma cetona. E aí a parte importante aqui de você conseguir diferenciar uma estrutura da outra está justamente em você observar os arredores. Tem muita estrutura que tem hidroxila, OH, e tem muita estrutura que tem carbonila, carbono fazendo dupla com oxigênio. Só que você tem que observar o que está ao redor desses grupamentos. Ali eu tenho uma dupla com oxigênio, tudo bem. Várias estruturas têm essa dupla. Agora você vai olhar o que está ao redor desse carbono. E aí você consegue chegar na resposta. Nesse caso aqui é uma cetona. Se essa dupla com oxigênio fosse no primeiro ou no último carbono, aí você teria um aldeído, que é muito parecido com acetona. Por isso que eu estou falando aqui a diferença entre eles. Então, isso daqui seria um aldeído. Beleza. Então, a cânfora pode reagir com álcool e formar um éster? Não, porque ela não é um ácido carboxílico, então não poderia ser a resposta correta. O álcool isopropílico tem a seguinte estrutura molecular. E aqui, galera, a gente aprende lá na nomenclatura da IUPAC a pegar o prefixo, infixo, sufixo e juntar tudo e deu. Prefixo aqui é prop, 3 carbonos, só faz ligação simples an, e como é um álcool, é
ol. Mas onde é que está essa hidroxila? Está aqui no meu segundo carbono. Se eu contar 1, 2, 3, o meu segundo carbono é onde está o meu grupamento hidroxila ali. Propan2ol. Essa é a nomenclatura que a gente teria. O que é esse tal de isopropílico ali? Ali a gente vai estar nomeando como radical a estrutura ligada ao grupamento funcional. Quem que é o grupamento funcional? A minha hidroxila. Então, é como se a gente considerasse a hidroxila a nossa cadeia principal e eu quisesse nomear isso aqui, ó, como um radical. E ali a gente teria um radical onde ele está ligado aqui carbono, carbono para cá e para cá. Como que a gente nomeia radicais? Você coloca o íon no final e conta quantos carbonos tem, né? Sim. Só qual que é o grande problema aqui? O seu grupamento está ligado nesse carbono central. Então, a contagem, digamos, seria para cá e para cá. Se eu tivesse um radical que ele se liga assim, ó. Ele se liga à cadeia principal aqui, e aí ele tem 1, 2, 3 carbonos. Isso daqui seria um radical propil. Isso daqui não é um radical propil. Tem 3 carbonos? Sim, mas ele não é o propil. Por quê? Porque o carbono que está ligado aqui à sua cadeia principal, seu grupamento principal ali, é esse carbono central. E aí ele forma tipo um T, né? Que forma isso daqui, ó. E esse radical é chamado de isopropil. E aí você coloca o ico ali no final. Conta que você está nomeando como um radical e se trata de um álcool. E aí você tem um álcool isopropílico. Que essa daqui está correta, 43, certa aí. Bom, próxima questão, ele traz um texto falando sobre uma estrutura ali que você pode simular sangue e tal. E mais para baixo, ele vai fazer algumas perguntas para a gente. 70. O ácido carmínico possui um grupo funcional éter mais um complexo ácido carmínico alumínio? Não. O ácido carmínico é esse ali em cima. Ele tem éter? Tem. Oxigênio ligado entre 2 carbonos. Éter. E esse aqui embaixo, que é o complexo formado com o alumínio ali no meio? A gente também vai ter éter. Oxigênio ligado a um carbono, ligado a um carbono. Oxigênio ligado a um carbono, ligado a outro carbono. Então, na nossa estrutura, a gente tem éter nos dois. Logo, essa daqui é errada. 71. Assinale a opção que associa correta e completamente os grupos hidroxila OH e carbonila do ácido carmínico às respectivas funções orgânicas das quais eles fazem parte. Então, aqui basicamente, né, como a gente comentou lá nas primeiras questões, existem grupos que vão ter OH e grupos que vão ter dupla com carbono. Carbono fazendo dupla com oxigênio. Mas aí o segredo é o quê? Você olhar os seus arredores. Porque essas estruturas OH e dupla com carbono e oxigênio, elas vão se repetir em várias estruturas. Então você tem que se atentar a diferenciar um do outro. Como? Você olha, beleza, tem OH? Tá bom. Agora a gente vai olhar o que está ao redor desse OH, desse carbono fazendo ligação com OH. Se for alguma coisa diferente, você já sabe a função. Vamos fazer isso na prática aqui. Fenol e ácido carboxílico. Tá. Nessa ali, ele está falando que o fenol e o ácido carboxílico possuem um grupamento pelo menos de uma ligação com o OH. O que é um fenol? Fenol é quando você tem aqui um anel aromático ligado a um OH. Então a gente tem OH no fenol? Temos. Ácido carboxílico. Qual que é o grupamento do ácido carboxílico? Dupla com oxigênio ligado diretamente ao OH. Então percebam, os dois têm OH. Se eu identificar OH, já foi. O que eu tenho que fazer agora? Olhar o que está para fora ali. O que está ligado a esse OH. Aqui no caso, é um anel aromático, então eu tenho certeza que é um fenol. Aqui é uma carbonila, então eu tenho certeza que é um ácido carboxílico. E é assim que a gente vai diferenciando uma função da outra, porque elas são muito parecidas. Depois, ele fala ali sobre estruturas que têm dupla com o nosso carbono
e oxigênio ali, né? Primeiro que ele traz pra gente é o éter. Éter tem oxigênio? Temos, mas a gente não tem a dupla. É um oxigênio ligado entre carbonos. Então, não pode ser esse daqui. Opa, não pode ser o éter. Ácido carboxílico tem a dupla com oxigênio? Temos. Então ele tem os dois. Mas o éter ali, né, não entra no nosso requisito, digamos assim. Deixa esse paninho pra cá. Estou ruim. Álcool e aldeído agora. Álcool tem grupo OH? Sim, a função, o nome que você faz, a definição de álcool, né? É o quê? É o carbono saturado ligado a um OH. Então, ele tem. Vou colocar pra cá. Álcool, então, carbono saturado ligado a um OH. Tem OH? Temos. Só que olha a definição. OH ligado a um carbono saturado. Se eu tenho isso daqui, isso não é um álcool. Então você tem que olhar os seus arredores. Beleza, tem um OH lá? Sim. Mas agora você tem que ver o que está ao redor desse grupamento. Porque senão você vai trocar as funções, tá? Isso daqui, por exemplo, seria um enol. Beleza. Álcool ali bateu. Aldeído. Tem OH? A aldeído é uma dupla com oxigênio e uma carbonila ligada a um hidrogênio e um radical. Por que eu tenho que enfatizar o hidrogênio ali? Eu tenho que enfatizar o hidrogênio para mostrar que essa estrutura ela sempre está nas pontas. Então, o aldeído, você sempre vai ver essa dupla com oxigênio ali na ponta da sua estrutura. Então, um exemplo, você vai ter aqui e tal, e aí uma dupla bem aqui. Isso é um aldeído. Agora, se tiver assim, não é mais um aldeído, tá? Isso é uma cetona. Então, o aldeído é só nas pontas, só ou no primeiro ou no último carbono. A cetona, você tem essa mesma dupla. Aonde? Tudo menos o primeiro e o último carbono. Essa é a diferença entre eles. Então, essa daqui não vai poder ser. Éster tem a dupla com o nosso oxigênio? O éster, ele tem a estrutura que é muito parecida com o éter, mas ela tem uma pequena diferença. É o seu oxigênio ligado a uma carbonila. É um oxigênio que está entre dois carbonos ainda? Sim. Mas agora você vai fazer o quê? Olhar o que está ao redor. Aqui é só dois carbonos simples, genéricos, não tem nada de especial neles. Aqui é um oxigênio ligado a uma carbonila. É um carbono que faz uma dupla com oxigênio. Logo, isso daqui é um éster. Tem a carbonila? Tem a dupla? Temos. Bem aqui. Então, éster foi e aldeído também tem a dupla, como a gente acabou de ver aqui, né? Está aparecendo? É. Como a gente viu ali. Beleza. Agora, vamos para de baixo. Álcool tem grupo OH? Temos. Fenol tem grupo OH? Tem também. Ácido carboxílico tem OH? Tem também. Cetona tem isso daí também? Sim. Olha aqui a cetona, ó. Então a gente tem também. Ácido carboxílico tem dupla com oxigênio? Sim. Então, letra C é a nossa correta aqui. Agora, vamos seguir para as próximas questões. E agora vão ser questões do vestibular. Provavelmente vocês vão ver as datas aqui. Essa aqui 2010, depois 2024. E vocês vão perceber que as questões em si do vestibular, elas trazem um pouco mais de complexidade de exigir. Porque o PAS, ele vai te cobrar ali questões dentro do que você estudou programado para aquele ano. Primeira, segunda, terceira série. No vestibular, você não tem essa restrição de séries. Então aqui você pode ter questões que vão trazer uma linguagem um pouquinho mais complicada. É o mesmo raciocínio, mas a pergunta vai ser feita de uma maneira diferente para confundir. Não confundir, mas para trazer talvez uma linguagem mais aprofundada, né, da química. Então, questões agora elas vão parecer mais difíceis, mas é a mesma situação, tá? Então aqui, de antemão, eu vou pular a 23, porque ela é uma questão sobre a gente descobrir a fórmula molecular da estrutura, né? E ela é errada, inclusive.
A fórmula do colesterol é o C27H49O. Então não pode ser ela. Errado. E 24, ele já pergunta aqui sobre o nosso conteúdo em si da prova, né? Sobre funções oxigenadas. O colesterol possui em sua estrutura a função fenol. O que é um fenol? Anel aromático ligado a um OH. Tem isso aqui na estrutura? Não. Ah, mas você desenhou com a bolinha, faz aqui certo. Tá. Tem isso aqui na estrutura? Não. A gente tem um álcool bem aqui, ó. O OH ligado a um anel aromático, ele é um fenol. Nesse caso aqui, você tem um OH ligado a um carbono saturado. Simples, 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 e tem mais um hidrogênio aqui que ele faz simples. Então ele só faz ligação simples, ele é saturado, é um álcool. Tanto é que o nome colesterol tem ol no final. Então essa daqui está errada. Questão agora 24 aí. 24 não, do vestibular de 2024. O gliceraldeído é capaz de reagir com o ácido acético formando dois ésteres distintos? Essa aqui a gente já sabe o raciocínio, né? O éster ele é formado por uma reação entre um ácido e um álcool. Então você precisa de grupamentos álcool e ácido carboxílico para poder fazer a reação. O ácido acético aqui que ele traz para a gente é um ácido carboxílico. Então a gente joga a pergunta agora para o gliceraldeído. O gliceraldeído tem grupamentos álcool? Sim. Um aqui e um aqui. Ou seja, se ele fizer esta reação, a gente vai formar dois éteres distintos. Então, corretíssima. Gliceraldeído, inclusive, né, é um açúcar, como é trazido ali pelo próprio enunciado, e o gliceraldeído é o nosso carboidrato mais simples conhecido. Por quê? Porque dentro de um carboidrato, de um açúcar, você precisa de duas funções. Você precisa de um aldeído e cadeias polihidroxiladas. Então você precisa aqui de, no mínimo, duas hidroxilas ligadas aqui na sua estrutura, tá? Em carbonos distintos, inclusive. Então, o gliceraldeído é a molécula mais simples de açúcar que você pode formar, porque um carbono vai estar aqui formando o aldeído, o outro vai estar aqui ligado à hidroxila e outro ligado a outra hidroxila. Então, o açúcar, você consegue caracterizar ele por isso, ter um aldeído e várias hidroxilas na sua estrutura. Se você olhar aí, frutose, sacarose, glicose, você vai observar isso para cadeias abertas, tá? Quando ela fecha em si própria, a gente some com esse aldeído aí, mas ele ainda está lá. A diferença é que o seu carboidrato ele está cíclico, né? Então, a 115 já foi. 116, a despeito da sua denominação, o gliceraldeído não é um aldeído? Errado. Ele é um aldeído, tanto é que açúcares e carboidratos precisam ter um aldeído na sua estrutura aberta para você ter essa relação aqui, né? Na fechada, ela continua lá, mas ela some como função. Mas ela ainda está lá porque ela reage com o OH, uma hidroxila, e forma um éter ali, ó. Um éter e fecha o ciclo em si próprio. Vestibular 2023, vocês vão ver que essa questão do açúcar e tal, e funções orgânicas, muito relacionado com biologia, bioquímica, né? Então ele traz ali a conversão da sacarose em glicose e frutose. Como que acontece essa conversão? Através de uma hidrólise. Você tem a quebra de ligações através da água. O que acontece quando você faz essa quebra aqui? A água é o H2O. Mas dentro de reações orgânicas aqui, esse OH, H2O na verdade, ele consegue se configurar de uma maneira diferente, como OH- e H+. Então, o que acontece aqui durante a hidrólise? A ligação que une aqui as duas estruturas cíclicas é rompida em cima ali do nosso oxigênio, e aí você cria um problema. Esse carbono agora, ele quer fazer ligação com alguém, e esse oxigênio aqui também, porque ele acabou de perder a ligação dele. O oxigênio está negativo aqui, aqueles mais eletronegativo, e esse outro carbono está positivo. Então essa parte aqui que é o OH- se liga aqui,
e essa parte que é o H+, se liga ao oxigênio aqui. O que acontece como resultado? Aquele oxigênio se liga ao hidrogênio, formamos um OH bem aqui, e aquele OH que se ligou ao carbono está bem aqui também. Então você faz a quebra, a hidrólise ali de um açúcar maior para um açúcar mais simples, glicose e frutose. E aí, as nossas perguntas vão ir um pouco nessa linha, já estava só adiantando. 57. Na conversão de sacarose em glicose e frutose, ocorre a adição de uma molécula de água à ligação glicosídica? Sim. Formada por um grupo funcional éter. Essa ligação aqui que unia os meus dois açúcares simples. Que função é isso aqui? É a função éter, oxigênio entre dois carbonos. Então essa primeira aqui, nossa, 57, certa. 58. As moléculas de glicose e frutose mostradas na reação são isômeras de função? Vamos lá. Monossacarídeos, tá? Carboidratos mais simples aí, eles vão ter a questão da isomeria, que por algum tempo foi um certo problema, porque ninguém sabia o motivo que tinha a glicose, a frutose, a galactose e outras estruturas aí de monossacarídeos, que eram muito parecidos em estrutura, mesma quantidade de átomos, mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, só que estruturas diferentes. Tanto é que se vocês observarem muito bem ali, a glicose e a frutose, elas são diferentes entre si. Elas têm um arranjo diferente de átomos ali, né? E elas são isômeras. Para ser um isômero de função, prometi que não ia fugir, né? Mas ainda entra no tema da nossa aula. Para ser um isômero de função, elas não podem ter funções diferentes. Elas têm funções diferentes? Vamos lá. OH, então ela é um álcool. A glicose tem um grupamento álcool ali. Vários, inclusive, né? E a frutose? Também. Então, bateu até agora a função álcool entre as duas. Falta agora esse oxigênio, que é o quê? Um éter. Está entre dois carbonos. Logo, a gente tem que glicose e frutose não têm funções orgânicas diferentes. Logo, ela não pode ser um isômero de função. Para você ser um isômero de função, você precisaria ter funções diferentes, o que não é o caso. Você tem funções parecidas ali, tá? E só falando um pouco mais sobre os carboidratos, eu comentei agorinha que dentro de um carboidrato você tem um aldeído e vários OHs. Aonde é que foi parar esse aldeído aqui na estrutura da glicose e da frutose? Você faz uma ligação entre a parte do seu aldeído junto com a parte hidroxilada da sua estrutura e fecha nela própria. E aí, essa estrutura em si forma esse seu carboidrato cíclico. Só que esse carboidrato cíclico ele precisa dessa reação, essa conformidade, que geralmente acontece em meios aquosos, depende ali do contexto para essa estrutura fechar em si própria. Então, o carboidrato, né, numa definição mais simples, digamos assim, é um aldeído com várias cadeias hidroxiladas ligadas a ele, vários carbonos hidroxilados. No caso dos carboidratos fechados, o aldeído ele só não está lá porque ele se juntou com a hidroxila para formar a estrutura cíclica aqui, tá? Mas a definição ainda continua essa. Próximo agora sobre o citronelal e o citronelol. Aqui, apresentam cadeias ramificadas e insaturadas com a presença das funções aldeído e álcool, respectivamente. O próprio nome já entrega ali, né? Citronelal. Terminou com al é aldeído, terminou com ol é álcool. Aqui, nesse caso, a gente teria só que confirmar as outras hipóteses. As duas são ramificadas? Sim. Várias ramificações aqui. Elas têm cadeia insaturada? Sim. Duas duplas bem aqui. Uma tem aldeído e a outra é um grupo álcool? Sim. Então a 71, totalmente correta. Citronelal e citronelol são isômeros de função? Por si só, elas têm funções orgânicas diferentes, né? Aldeído e álcool ali naquele caso. Então, elas seriam isômeros de função, porque para ser isômero de função tem que ter funções diferentes. Só que aí que tá, elas não são nem isômeros.
Se você contar os carbonos e os hidrogênios ali, você vai perceber que a quantidade de átomos não é igual. Se não é igual, não é isômero, então ela não pode nem ser um isômero de função. 73. A nomenclatura oficial do citronelau é 3-metil-oct-2-enal? Citronelau, vamos analisar aqui. Cadeia principal é aquela que tem que englobar o quê? A função orgânica, as insaturações e o maior número de ramificações que der. Essa vai ser a sua cadeia principal e, principalmente, maior contagem de carbonos. Então aqui fica muito fácil da gente determinar a função, a cadeia principal. Dentro da cadeia principal eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então ficaria oct. Eu tenho uma dupla. E aí agora a gente tem que fazer o quê? A numeração, para eu falar aonde está essa dupla. Como que a gente faz a numeração? A mesma ordem de prioridade. A numeração tem que ter um menor valor para ficar mais perto da função orgânica, ou da insaturação, ou da ramificação nesta ordem de prioridade. Então aqui eu quero, como eu tenho o grupamento ali do aldeído, eu quero a menor contagem possível para o carbono do grupamento do aldeído, que é eu começar contando 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Da direita para a esquerda. Se eu contasse da esquerda para a direita, essa minha contagem, o carbono 8 seria aquele que está no aldeído. E eu não quero isso, porque a prioridade é a função, depois a insaturação, depois a ramificação, tá? Se não tivesse nenhuma função orgânica, é só carbono e hidrogênio, quem vira a minha prioridade? A insaturação. Se não tem nenhuma insaturação, quem que vira a minha prioridade? A ramificação. Então a nossa contagem aqui, a nossa dupla vai aparecer aonde ali naquele caso? Ela vai aparecer lá no nosso carbono 6. Tá bem aqui, ó. Então ficaria oct 6 em. E a gente completa ali com o al. Enal. Por que enal? Porque é como você termina a nomenclatura das nossas estruturas de aldeído, né? E por que você não precisa colocar a localização aonde está o carbono do aldeído? Porque ou ele está no início ou ele está no final. Então ele sempre está no carbono 1. Então nesse caso eu não preciso colocar oct 6 em 1-al. Fica muito difícil de falar. Então só oct 6 enal. Já não está batendo aqui, né? Onde que ficaria agora ali o restante? Além disso, falta a gente nomear as ramificações aqui. Eu vou apagar os números só para aparecer as ramificações. Se vocês observarem, eu tenho duas ramificações. Aqui ele citou uma. Então já está errado. 3-metil, cadê a outra ramificação? Então a contagem ficaria 1, 2, 3. No carbono 3 eu realmente tenho uma ramificação metil. Um carbono met, radical metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no carbono, 7. Então aqui o nome da minha ramificação ficaria, juntando tudo aqui, ficaria 3,7 de metil oct 6 enal. Isso aqui está errada, incorreta aqui. 74. O citronelau e o citronelau presentes em uma mistura podem ser separados por meio de destilação simples. O composto com ponto de ebulição mais reduzido será evaporado, enquanto de maior ponto de ebulição permanecerá puro no balão de destilação. Citronelau e citronelol, a questão aqui ele traz, né, que ele é um óleo essencial, que tem um óleo de citronela, que você tem os principais constituintes, que é o citronelau e o citronelol. Então, se eles são óleos, eles são líquidos. Posso utilizar a destilação? Posso, inclusive é o recomendado. Se você está querendo separar líquidos ali, né, você vai utilizar a destilação para fazer essa separação. No caso, a gente teria que aqui é uma destilação simples, né? Não é uma destilação simples, é uma destilação fracionada, porque os dois são líquidos. Destilação simples é quando você tem um líquido e um sólido. Exemplo, você misturou água e um sal ali, aleatório. E esse sal vai se dissolver, ele vai ficar invisível a olho nu, você não vai conseguir separar ele ali por outros métodos. O que você faz? Destilação. Você evapora o líquido
para ficar só o sólido ali no balão de destilação. Então aqui, como você está separando dois líquidos, você vai utilizar uma destilação fracionada, né? Isso daqui é errada. Se eu tivesse colocado só destilação, tava de boa, era certo. Mas como ele especificou destilação simples, aí tá errado. Porque seria um sólido e um líquido sendo separados. Os dois são líquidos porque os dois fazem parte de um óleo essencial. Óleo é líquido. 75. O citronelol apresenta ponto de ebulição mais elevado que o citronelol, principalmente porque as moléculas de citronelol, ao contrário da de citronelol, são capazes de formar ligações de hidrogênio entre si. Então, isso daqui vai estar correto também, porque realmente o citronelol ele consegue fazer ligações de hidrogênio, né? Por causa do grupo OH. Lembra lá do grupo FON. E o citronelol não, porque ele não tem essa ligação aqui. Na verdade, o oxigênio faz dupla com o carbono. Então não poderia ser. Fechamos parte aí de oxigenadas. Agora, vamos começar a de nitrogenadas. E as de nitrogenadas vocês vão perceber, né? Igual eu comentei presencialmente com vocês, que as funções nitrogenadas, o que importa mais delas não é nem nomenclatura, identificação, é muito mais características, né? Qual que é a diferença de uma amina para uma amida em questão de propriedades, características? E aí vocês viram lá, né? E até mesmo pela própria lista, que a tecla da amina ser básica é muito repetida em várias questões, do Enem e do PAS, e dos vestibulares também que eu coloquei lá. Então aqui no Enem, ele traz um textinho, né, padrão, coloca ali a estrutura da morfina e da conina, e ele pergunta lá embaixo, o grupo funcional comum a esses fitoquímicos é o... Beleza, vamos observar a molécula da morfina. Morfina tem o quê? Morfina tem um OH, beleza? Pode ser várias coisas esse OH. Ele está ligado ao quê? A um anel aromático. Isso daqui é um fenol. Agora eu tenho esse oxigênio aqui, que está ligado entre dois carbonos. Então isso daqui é um éter. Aqui eu tenho mais uma estrutura, só que neste caso eu não tenho um anel aromático. Então isso daqui é um álcool. Ela está ligada a um carbono saturado. Só faz ligação simples ali. E lá para o finalzinho a gente tem um nitrogênio. O que é esse tal de nitrogênio ali? Aqui vocês vão ter que ter a mesma malícia lá dos oxigênios. Viu nitrogênio? Beleza, você não tem certeza de qual que é o grupo funcional. O que você tem que fazer? Olhar os arredores. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro. Só carbonos, nada de especial. Então isso daqui é uma amina. O que é uma amina? A amina é derivada da amônia. A amônia tem 3 hidrogênios. Cada vez que você substitui um desses hidrogênios por carbono, você vai formando uma amina diferente. Se você substituir um, é a amina primária. 2, amina secundária. Substituiu 3 hidrogênios, amina terciária. Então, a gente tem uma amina, um fenol, um éter e um álcool. Na estrutura da conina, aparece de novo o nitrogênio aqui, ó. E novamente você vai ter que fazer a mesma coisa, olhar os arredores. Para cá carbono, para cá carbono. Beleza, naquele tinha 3 carbonos. Tá, mas a diferença é que essa daqui é uma amina terciária e essa daqui vai ser uma amina secundária. As duas são aminas? Sim. Então, resposta, letra E, a amina é a nossa função comum às duas, né? Que tem em ambas aí. Próxima questão, Enem, texto gigante, né? Vamos passar aqui. O aumento da eficiência da circulação do fármaco no sangue promovido por essa conversão deve-se ao incremento de sua. Então aqui no caso, no texto ali que a gente acabou não lendo, e aí estou pulando só para, né, ficar menos tempo aqui a aula. Mas lembra lá, questão do Enem você lê tudo e questão do PAS você vai para a questão depois ler o texto. Então aqui nesse texto ele ia falar ali sobre a questão dos fármacos, né?
que eles colocam um grupamento amina ali para aumentar a eficiência da circulação desse fármaco no sangue, que é o que está escrito aqui, né? E isso se dá por conta da reação que pode acontecer com HCl, né? Com ácido clorídrico aqui, ó. Para que uma molécula dê origem a um medicamento de administração oral, além de apresentar atividade farmacológica, deve ser capaz de atingir o local de ação. Para tanto, essa molécula não deve se degradar no estômago, onde o meio é fortemente ácido e há várias enzimas que reagem mediante catálise ácida. Deve ser capaz de atravessar as membranas celulares e ser solúvel no plasma. E aí, quando você tem esses fármacos grandes, né, que é o que ele vai comentar aqui, você coloca esses grupamentos, né? Coloca não, você contém esse grupamento amino, que é a amina, e através de uma conversão a gente consegue, de certa maneira, pegar essa estrutura muito grande e deixar ela transponível dentro do nosso corpo, digamos assim. E aí, a reação que traz esse recurso é essa reação aqui, onde você tem a amina reagindo com um ácido. E a gente forma aqui no final algo que tem positivo e negativo. O que é isso daqui? Um sal. Então aqui você tem um ácido reagindo com amina que forma um sal. Isso daqui parece uma reação de quê? Neutralização. Por que acontece uma neutralização então aqui? Porque a amina ela é uma base. Base de Lewis, porque ela tem aqui no nitrogênio par de elétrons livres, que ela consegue realizar essas reações de neutralização. Então a amina ela é uma base, não que vai liberar OH-, mas ela consegue ter todas as propriedades de base, inclusive neutralizar um ácido. Só que a questão ela não pergunta sobre a basicidade da amina, que seria a letra A. Ela pergunta por que aumenta a eficiência. E a eficiência está justamente em você formar um sal. Então aquela molécula muito, muito grande ali, ou que tinha algum grupo que ia ser de difícil absorção do nosso corpo, quando você realiza essa reação de neutralização e forma o sal, esse sal ele consegue ser mais solúvel, ele consegue passar ali membranas, né, espaços que podem ser ali distribuídos pelo nosso sangue. Então, o caráter iônico é o que aumenta a nossa eficiência, né, na circulação do fármaco no sangue. Você teria que analisar o que está acontecendo ali na reação, que é uma reação de neutralização, forma um sal, caráter iônico é a resposta correta. Próxima, o propanolol é um fármaco pouco solúvel em água utilizado no tratamento de algumas doenças cardiovasculares. Quando essa substância é tratada com uma quantidade estequiométrica de um ácido de Bronsted-Lowry, o grupamento de maior basicidade reage com o próton, levando à formação de um derivado solúvel em água. O que é o ácido de Bronsted-Lowry? O ácido de Bronsted-Lowry é aquele que consegue receber prótons. O que é próton para a gente aqui? H+. Então, aquela estrutura capaz de receber H+, é o que a gente vai chamar de prótons aqui, ou de ácidos, no caso. Aquela estrutura capaz de doar é o que a gente vai chamar doar H+, é aquela que a gente chama de base, tá? Então aqui inverte um pouquinho. Então, neste caso, na verdade é o contrário, tá? Que você recebe, enfim. Mas o ácido de Bronsted-Lowry, ele consegue ser neutralizado. E ele vai reagir com o quê? Se é um ácido, ele vai ter que reagir com algo básico. O que seria esse algo básico aqui? O nosso grupamento amina, letra D. Então, no caso aqui, eu acabei invertendo a lógica dos dois, mas é sobre receber e ganhar H+. O Bronsted-Lowry ali, ele vai querer liberar esse H+, e alguém vai receber, no caso, a nossa base, que é o grupamento amino. Então a gente consegue neutralizar este cara ali, né? O grupo de maior basicidade reage com o próton, que é o nosso tal do H+, e esse grupo básico é o nosso grupamento amino. Começamos agora questões da UNB. Então, tem o texto. Vamos para a questão. Nossa, eu estou péssimo.
Considerando as informações e a tabela acima, julgue o próximo item. Lembrando que essas questões estão adaptadas, né? Então, você caçar, provavelmente vai ter alguma coisa diferente ou uma questão a mais aqui que eu mesmo coloquei, tipo o UNB. Primeira, a ureia possui em sua estrutura um grupamento amina, enquanto que o ácido úrico apresenta apenas amidas. Essa daqui realmente é original, tá lá na prova. Do Paz, inclusive. Então a ureia, se você observa aqui, você tem carbonilas ligadas, carbonila ligada a aminas. Então aqui eu tenho duas aminas que estão ligadas a uma carbonila. Isso daqui é o que? Amida. Já acabei até confundindo os nomes. Mas o nitrogênio ali, ele está ligado diretamente a carbonilas. Quando você tem essa estrutura, nitrogênio ligado a uma dupla com oxigênio, você tem uma amida. E neste caso aqui você vai ter uma diamida. Tem duas amidas aqui. Porque você tem dois grupamentos de nitrogênio ligados a uma carbonila. E aqui no nosso ácido úrico, você também tem esse grupamento de amida. Nitrogênio ligado a uma dupla que é a carbonila. Do mesmo jeito que a gente também tem aqui o nitrogênio ligado à nossa carbonila. Aqui, mesma coisa. Ó. Então, as duas, ambas, têm um grupamento amida. Então, essa daqui é errada. Amidas possuem maior basicidade quando comparadas com as aminas? Errado também. Essa aqui é a que eu fiz. A amida, só para recapitular, né? Que a gente tem uma amina. Beleza. Por que a amina é básica? Porque ela consegue liberar o par de elétrons. E isso é considerado uma base de Lewis. Na amida, você tem a dupla com oxigênio aqui. O carbono ligado dupla com oxigênio. Só que o par de elétrons do nitrogênio continua lá. Mas por que ele não é considerado uma base? Porque aqui, essa ligação, ela consegue puxar de volta. É muito mais complexo do que isso, mas esse par de elétrons ele não consegue sair de dentro dessa estrutura. Porque o próprio oxigênio ele é muito eletronegativo, então ele vai acabar, de certa maneira, impedindo essa liberação, fazendo com que esse elétron volte ao seu local original. Então aqui, o par de elétrons vem para o oxigênio, e aí o nosso nitrogênio faz uma dupla aqui, perde essa, enfim. Mas a lógica é o seguinte, o nitrogênio ali, o par de elétrons, não é facilmente liberado porque aquele oxigênio está puxando ele de volta para dentro da estrutura. Isso significa que a amina é básica e a amida não. Mesmo que elas tenham o mesmo nitrogênio, que tenham o mesmo par de elétrons livre, só que a maneira como a amida é estruturada impede essa liberação do par de elétrons. E ela fica dentro de como se fosse um ciclo, né? Ela entra em ressonância ali, então ela não pode ser. Próxima questão do vestibular também, do PAS. Na verdade, acho que essa aqui é do vestibular. O composto peptidina apresenta em sua estrutura a função éster e uma amina secundária? Vamos lá na peptidina, que está bem aqui. Peptidina tem um grupamento éster? Sim. Para ali. Para não. A gente tem o nosso carbono fazendo dupla com oxigênio e um oxigênio heteroátomo. Isso é justamente um éster, né? E ali embaixo a gente tem um grupamento amina. Nitrogênio, olha para o lado, carbono. Olha para cá, carbono. Olha para cá, carbono. Não tem nada de especial ao redor desse nitrogênio, então ela é uma amina. Só que a questão especificou, não é qualquer amina, é uma amina secundária. É uma amina secundária? Olha quantos carbonos ela está ligada. 1, 2, 3. Ela é secundária? Não, ela é terciária. Então ali a nossa primeira é errada. Última. A benzoicegnonina
e a peptidina irão apresentar propriedades ácidas semelhantes. Propriedades ácidas. Vamos lá, comparar as duas estruturas. Aqui eu tenho um éster e aqui embaixo eu tenho uma amina. A amina ela é básica. Então nem propriedades ácidas ela vai conseguir trazer. Em relação ao nosso éster ali, ele não tem uma acidez elevada. Então a gente pode considerar que a peptidina seria uma molécula com características básicas. Agora a gente vai ter que observar aqui a benzoiceguinolina para ver se ela também vai ter, né, essas características aqui. Se a gente observar, ela também tem o grupamento amina. Olha para cá nitrogênio, para cá nitrogênio, para cá nitrogênio. Então só pode ser uma amina. Então ela também vai ter as propriedades básicas. Mas aqui do lado a gente tem um ácido carboxílico. Então a nossa molécula aqui dessa estrutura da benzói, a gente espera um pH mais neutro, digamos assim. Enquanto a outra você só tem a estrutura básica, na outra você tem uma básica e uma ácida. Então elas não vão apresentar propriedades ácidas semelhantes aqui. Errado a nossa última questão. E é isso. Não se esqueçam lá da folhinha de vocês, das estruturas oxigenadas, nitrogenadas. E é isso. Falou e até nas próximas aulas aí. Tchau, tchau.